Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Vamos para mais uma aula do Livros Poéticos. E hoje vamos falar um pouco do livro de Eclesiastes, graças a Deus. Mas antes vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem nos abençoar, vem nos dar sabedoria, graça e discernimento para que possamos aprender, entender, compreender e praticar esse assunto, Pai. Nos ajuda, Senhor, ilumina nossa mente, ilumina o nosso entendimento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, página 59, é o livro de Eclesiastes. Tópico 1, introdução ao livro. O livro de Eclesiastes traz uma série de conselhos para o homem que pensa que bens materiais, excesso de conhecimento já bastam para um viver tranquilo e feliz. O livro apresenta uma característica melancólica de quem viveu todas as experiências materiais e chega à conclusão de que vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A vaidade aqui significa vazio ou sem valor. As pessoas vivem, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para muita coisa. Agora nós vemos na pandemia, as pessoas ter tempo de sobra, ter que ficar em casa, ter que ficar com a mulher, com os filhos. E muita gente percebeu que a questão não é não ter tempo, é organizar o tempo. No próprio livro de Eclesiastes diz que há tempo determinado para todas as coisas. É interessante, muitas lições temos nesse livro de Eclesiastes. O título é... O livro tem seu nome emprestado da Septuaginta na Bíblia hebraica. É chamado de Qoheleth, embora tenha seu significado considerado como incerto. A palavra tem sido traduzida para o português como pregador ou preletor. No grego clássico, o nome Eclesiastes deriva do termo eclésia, que quer dizer igreja. O autor, no início do livro, o autor diz: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, tradicionalmente atribuídas a Salomão. Por outro lado, há muito pouco indício da verdadeira identidade do autor do livro de Eclesiastes. A questão é porque esse termo pregador, que o escritor dá ao livro pregador, falando de Salomão, do rei Salomão. É um termo diferenciado, que praticamente não era usado naquele contexto, naquela época, mas foi usado nesse livro. Então há essa tese dele não ser, mas é só uma tese do rei Salomão, filho de Davi. É um mistério ele ter se identificado dessa forma. Para estudiosos modernos, essa introdução não sugere nada além do fato de que era líder de algum tipo de assembleia, pregador, líder de algum tipo de assembleia. E fica essa tese. A data é 960, 931 a.C. Tópico 2. Objetivo do livro. O objetivo do livro é descobrir qual o melhor bem da vida. Trata de responder a pergunta: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Trata do prazer, sabedoria, da riqueza, mas considerando-os sem sentido. O pregador considera todo o trabalho humano como vaidade. É um livro que a gente reflete muito, o livro de Eclesiastes. E ao mesmo tempo ele vem dizendo que a única coisa que o homem pode gozar é do fruto do seu trabalho. A única coisa que o homem pode gozar é o seu salário para ser feliz e viver a vida. Tudo indica que Salomão, já velho, ele usa o termo: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E tudo indica que ele já velho, e trazendo lições para nós, para os jovens, para o povo da sua época e para nós hoje. Muitas lições importantes. Número 2, mensagem de Eclesiastes. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Esse é basicamente o tema do livro. O linguista Lyman Abort faz uma análise do livro dizendo: o livro de Eclesiastes é um monólogo dramático.
É um diálogo entre o autor do livro, né? Ele falando. É um diálogo dramático mesmo, melancólico. Em muitas frases Salomão mostra-se arrependido de muita coisa que fez, que poderia ter feito diferente. É um livro muito interessante. 2.2 Por que Eclesiastes está na Bíblia? Eclesiastes foi chamado o mais estranho dos livros incluídos na Bíblia. Porque o fatalismo cético e o pessimismo do autor não tem paralelo entre os escritos bíblicos. Até o final do século I houve muita discussão entre os rabinos sobre a autoria do livro e até discussões sobre a teologia, mas jamais foi posta em dúvida a sua canonicidade, isto é, seu lugar na coleção sagrada. Não tem atitudes bíblicas fundamentais como um senso de ultraje moral, experiência de revelação, apelo ao arrependimento e não questiona a fé. Inclusive está entre os livros poéticos, né? O autor usa o paralelismo antitético, aquele que é o contrário, né? Quando ele cita alguns textos. Por exemplo, Deus está no céu e tu na terra. São coisas... o paralelismo é antitético, contrário. Os valores das coisas terrenas debaixo do sol, em contraposição ao de valor eterno acima do sol, são postos frontalmente uns aos outros, resultando daí a ideia que se quer passar. Nenhum livro é mais específico na rejeição do naturalismo ou eficácia da mera sabedoria humana para interpretar a vida do que Eclesiastes. Há um caminho debaixo do sol com suas pedras e os seus ganhos. E isso não é pessimismo, é realismo. A vida é dura, a vida é difícil. Eclesiastes é um livro cético no sentido de que coloca o homem no seu verdadeiro lugar, rejeitando as pretensões do saber humano contra a sabedoria divina. Eclesiastes 3, 11, 8, 17. Tópico número 3. Graças a Deus. A dificuldade de interpretação de Eclesiastes é compreender as frequentes contradições do autor. Às vezes parece muito deprimido, tudo na vida é motivo de sarcasmo, as posses, o riso, a bebida, o trabalho, a sabedoria, tudo. Em outras ocasiões ele aconselha a gozarmos a vida, que não há nada melhor do que viver bem, receber com alegria as riquezas que Deus dá. Inclusive, Eclesiastes 5,19 ele diz que a riqueza é um dom de Deus. Acabamos de falar agora há pouco. Altos e baixos. São até assim, contrastes, né? Contrastes muito fortes que a gente vê no livro de Eclesiastes. A gente fica confuso para interpretar esses sentimentos. O sentimento de melancolia, dá a entender arrependimento. E a gente vê depois ele esnobando, não, temos que viver a vida, temos que aproveitar o tempo, temos que aproveitar a vida. Temos que tomar muito cuidado para interpretar esses textos. Número 2, a chave da interpretação. Estudiosos consideram como chave para a interpretação do livro do versículo 12 ao 14, do capítulo 12, de Eclesiastes, e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o mundo estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Muito interessante esse texto. Não se encontra contradição ou confusão nestas palavras do autor, mas uma afirmação lúcida quanto ao destino do homem que teme e que não teme a Deus. É bem claro esse texto. O homem natural, o homem carnal, muito estudar, muito conhecimento, muito saber, para ele não vai ter vantagem nenhuma, é coisa da carne. Mas aquele que teme a Deus guarda os seus mandamentos. Obedece. Número 3, simbologias.
Alguns símbolos encontrados no livro. Fala dos guardas fortes, que simboliza braços e mãos. Os homens fortes, que simboliza as pernas. Os moedores, os dentes. Os olhos que olham pela janela, simboliza os olhos, visão. As duas portas da rua, que simboliza os lábios. As duas portas da rua, perdão, que simboliza as orelhas. As vozes do canto, que simboliza a voz. A candeia de prata, que simboliza a coluna vertebral. O copo de ouro, que simboliza o crânio. O cântaro, que simboliza o coração. A roda junto ao poço. Olha que coisa interessante. Isso é numa cultura judaica, né? É o português deles, o simbolismo deles. Simboliza a circulação do sangue. Então, às vezes, a gente lê as coisas na Bíblia e a interpretação fica meio que confusa. É por causa do linguajar. A Bíblia, ela não é um livro originalizado aqui e o que tem muito figura de linguagem, é cheio. Livros poéticos mesmo é muito cheio de figura de linguagem, metáforas. Resumo: Eclesiastes faz parte da literatura sapiencial cristã e hebraica. O livro tem seu nome emprestado da Septuaginta e na Bíblia hebraica é chamado de Coelet. A autoria é atribuída a Salomão, mas é incerta. O objetivo do livro é descobrir qual o melhor bem da vida. Trata de responder a pergunta que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. A mensagem de Eclesiastes é vaidade, vaidade, tudo é vaidade. As contradições do livro dificultam a interpretação, simbologias. As contradições do livro dificultam a interpretação e as simbologias. Nós encerramos a primeira parte, que é o livro de Eclesiastes, e nós vamos falar um pouco sobre o livro de Cantares de Salomão. Nós estamos fazendo os dois livros hoje porque a nossa última aula será uma provinha. Estudem um pouquinho, uma prova simples, que será aplicada na nossa última aula, aí na sede mesmo, né? Então se preparem, estudem um pouco. Vamos falar um pouco. Capítulo 6, livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão é conhecido por Cântico dos Cânticos, talvez por ser considerado superior aos outros cânticos escritos por Salomão. É por isso que há repetição no nome. O título Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, é um superrelativo que significa o melhor dos cânticos. A autoria é de Salomão, a quem lança não são dúvidas. O Talmud declara que Ezequias e seus companheiros escreveram o Cântico dos Cânticos. São teorias, né? Não tem nada provado, são teorias. Mas os grandes teólogos estudiosos atribuem a Salomão. 3.1 Algumas evidências da autoria. Algumas evidências internas e externas a respeito da autoria. Primeira evidência: o primeiro versículo atribui o livro a Salomão com prefixo hebraico para a autoria. Segunda evidência: a obra parece referir-se a uma época histórica anterior à divisão do reino. Terceira evidência: a comparação da noiva com as éguas dos carros de Faraó. Olha que coisa, né, gente? Comparar, se a gente for fazer isso hoje, a gente está xingando, não é? Comparar, porque as éguas de Faraó eram os melhores cavalos, era coisa fina, coisa linda, né? Coisa rara. Quarta evidência: o autor mostra também conhecedor de plantas e animais exóticos. Quinta evidência: Salomão escreveu 1005 cânticos, sendo Cantares o único preservado. Sexta evidência: negar a autoria, afirmando que um homem polígamo não poderia ter escrito este cântico de fidelidade conjugal. É a mesma coisa que fazer objeção à autoria de salomônica de provérbios, baseados-se no fato dele ter violado tantos dos seus próprios princípios. Porque ele foi um homem que errou, não é justo tirar a autoria do livro. Sétima evidência: a tradição judaica considera universalmente Salomão como o autor. Certo? Uma palavra que fala aqui, exótico. Não se assuste, porque no nosso linguajar hoje, a gente até se assusta com algumas palavras, né?
um livro exótico, mas é um livro da Bíblia. E de fato ele é um livro exótico, né? Quando ele começa a falar da sulamita, da morena, dos cachos de uvas, do pescoço, descrever o corpo da morena, o corpo da mulher, é um romantismo, é um livro romântico. Alguns dizem que ele está falando da igreja, mas nenhum profeta, nenhum escritor, nenhum homem de Deus se referiria à igreja, à noiva de Cristo, dessa maneira que Salomão, do umbigo, quem vai falar da noiva de Cristo dessa forma, é realmente falando de amor, tudo indica do amor que ele teve, né? E ele começa a dar as qualidades desse amor e descrever. É por isso que ele tem essa categoria também. Tem muita coisa nele exótico, né? A maioria dos cristãos, quando vai fazer um casamento, pega um versículo de Eclesiastes, um versículo romântico. Tem tanta coisa bonita, né? Beije-me com os beijos dos seus lábios, pois melhor é o seu amor do que o vinho. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Coisa boa, tema de casamento, né? Todo crente pega um versículo lá para fazer o tema do casamento. Alguns fazem analogia do casamento da igreja com Cristo, mas eu acredito que não é 100% essa analogia. O propósito histórico, Cântico dos Cânticos, é um cântico nupcial, expressão do amor do noivo pela noiva. Estudiosos judeus e cristãos têm interpretado essa expressão do amor físico como um relacionamento histórico, que também pode ser interpretado como uma parábola divina, o que nós acabamos de falar. O propósito didático, para leitores que vivem num mundo de pecado, de prazeres e de paixões, onde violentas tentações nos assaltam e procuram afastar-nos do tipo modelar de casamento, os moldes da lei de Deus, lembrando-nos de um modo particularmente sublime, quão puro e quão nobre é o verdadeiro amor. Ele fala da aliança matrimonial, a aliança de Deus com Israel, a aliança de Jesus com a igreja. Tópico número 2, análise de conteúdo e interpretação. O livro de Cantares de Salomão é um lindo poema que expressa a alegria no amor conjugal, merece seu lugar na palavra de Deus, mostrando assim a aprovação de Deus em um relacionamento puro e sincero. A contribuição, o Cântico dos Cânticos indica que desde o momento em que o matrimônio está de acordo com a vontade de Deus, o amor sexual vale igualmente como seu pressuposto e como seu fundamento. Contribuição para o cano. Na tradição judaica, lemos uma afirmação do Akiba ben Joseph, um dos maiores rabinos do século II, da escola de Hillel, acerca de canonicidade de cantares, que diz: pois em todo o mundo nada há que possa comparar-se ao dia em que Cantares de Salomão foi dado a Israel. Todos os escritos são santos, mas num grau superior o Cântico dos Cânticos. Há quem tem essa tese da espiritualidade, do romantismo, levando para a igreja, levando para Cristo, né? A dificuldade de interpretação. O livro de Cantares sempre foi um assunto de controvérsia acerca da sua interpretação. Ainda hoje há divergência na interpretação. É um livro que se refere ao amor de um homem para com uma mulher, ou uma alegoria à igreja. Eu não acredito que seja a igreja, que ele foi muito específico nas partes do corpo, muito específico. 4.1 Alegorização judaica. O método alegórico é o mais antigo de todos. Segundo essa posição do livro, estaria descrevendo em linguagem figurada a relação entre Yahvé e Israel. Embora os que servem a Deus de verdade tenham muita intimidade, né? Mas é só teoria. A alegorização da igreja primitiva. Seguindo o método alegórico da igreja primitiva, Orígenes e Hipólito interpretou o livro como sendo uma descrição do amor de Cristo à igreja, ainda usada pela Igreja Católica Romana. Cantares 1.5 fala da cor morena ou negra pelo pecado, mas bela pela conversão. São só teses de interpretação. Entre os meus seios, refere-se às escrituras
do Antigo Testamento e do Novo Testamento, entre os quais se encontram Cristo. 2:12 alude à pregação dos apóstolos. 5:1 é uma alusão à ceia do Senhor. 6:8 refere-se a 80 heresias. São só teses de interpretação. Aí tem aqui a alegorização do período moderno pelos protestantes. O 1:3, o mútuo amor de Cristo e da sua igreja. As graças da igreja. O 4. O 5, o amor de Cristo para com ela. 7, a igreja manifesta a sua fé. 8, o amor da igreja para com Cristo. E assim eles são usados de várias formas, né? Alguns acham que é só alegoria mesmo, e se refere à analogia a Cristo e a igreja. Outros acham que é o amor natural de um homem para com uma mulher, né? Ele faz o estilo de metáfora no 5.1. A linguagem é cheia de conhecimento e de sabedoria, é clássica. Isto serve de modelo à composição de alta pureza literária. O estilo fluente e ardente. Os termos usados são a elevada beleza, pureza, linguagem de sentimentos. Canta de forma admirável o amor natural e suas implicações. Faz o uso de figuras. Ele usa a palmeira. Seu poste é semelhante à palmeira. A graciosidade e a elegância da palmeira e a elegância da palmeira e suas retidão. Seu prumo. São muitos, né, os símbolos do livro de Cântico dos Cânticos. 5.2 é a busca do amor autêntico. Ele fala aqui: o amor é uma criação de Deus, do Deus Altíssimo, porque Ele mesmo é amor. Quando a Bíblia afirma que Deus é amor, quer dizer que o amor está acima de tudo e que nada lhe é comparável. Aí tem aqui o Cântico da Festa da Páscoa. Tópico 3. Poesia do livro de Cantares. A poesia é uma característica marcante no livro de Cantares. Seu enredo se desenvolve com declarações românticas de um amante para o outro. Cantares como poesia. Esse gênero poético é encontrado em vários segmentos do Velho Testamento, vários estilos, diversidade de lugares, contudo compartilham elementos em comum. Esses elementos incluem pelo menos o seguinte: quando se dirige a uma terceira pessoa, usa-se a forma verbal da terceira pessoa, mas a maior parte do texto permanece na construção eu e tu. Falando de Salomão, da Morena, da Sulamita. O tema mais comum que aparece inúmeras vezes, de várias maneiras, é a alegria, a excitação que os noivos sentem quando estão juntos. É o que nós acabamos de falar. Ele fala do paralelismo e usa florais, vestuário, perfumes, joias. Com frequência é mencionado casa ou lugar ermo, mostrando a intimidade do casal. A voz um do outro, ao tocar-se, ao beijar-se, ao cheirar-se, ao acariciar-se. Termos como irmã, irmão, rei, rainha, etc. refere-se ao respeito mútuo e grande intimidade. Então, estamos chegando ao final. Estude bastante esses livros, principalmente o Cantares. Dê uma pincelada em todo o assunto e tenha uma ótima prova. Que Deus em Cristo possa estar assim nos abençoando de uma forma toda especial. Um forte abraço, Deus abençoe.